agradecer a todos vocês pela presença. Aí eu falei, já que eu estou vindo aqui, né, ele já me colocou empolgado, ele falou que 45 minutos, eu trouxe a apresentação aqui, provavelmente vai dar um pouco mais do que isso, né? Então eu falei, se vocês quiserem fazer perguntas no meio, a gente vai necessariamente precisa seguindo a ordem do que eu tenho que falar. Pode ir fazendo perguntas, vai interagindo, que eu acho que talvez até melhor do que deixar para o final só, que também não sei se vai dar tempo. Então, vou falar um pouquinho. Hoje eu trabalho no Centro Universitário Senac, a gente tem um grupo de pesquisa lá em saúde e bem-estar. Já deixo o convite no final, vou deixar meu e-mail, já fica o convite, quem for para São Paulo, quiser conhecer. É uma estrutura muito interessante para um curso de educação física. Eu tinha até umas fotos, mas acabei tirando. Mas já fica o convite para vocês. E hoje eu trabalho com duas linhas. Uma é o treinamento de força, né, para atletas, para corredores, ciclistas, para modalidades de resistência. E a outra é como que acontece o ajuste da intensidade do esforço durante uma prova de resistência. Tá? Então eu trouxe um pouquinho mais ou menos a linha que eu estou seguindo, o que a gente vem fazendo lá em relação a esse processo de tomada de decisão. Então aqui, acho que não é muita novidade, né, o que seria modalidade de resistência, né? Seriam aquelas modalidades em que eu tenho que fazer um esforço por longo período de tempo. Clássicas ali, o que eu mais trabalho, mais estudo ali é o ciclismo, a corrida e o triatlo. Não tanto a natação. Quem ganha a modalidade de resistência? Então, classicamente, era o VO2 máximo, né? A grande variável ali. Quem tem o maior VO2 máximo é quem vai ganhar a prova. A gente já sabe que necessariamente não é isso que acontece, né? Quando eu falo em... Lógico que o VO2 ele é sempre importante, não dá para comparar alguém que tem um VO2 de 80 com de 40, mas dentro de um VO2 ali de atleta de alto rendimento, nem sempre é isso que acontece, né? Alguns estudos já mostraram que, por exemplo, os quenianos às vezes têm até o VO2 máximo menor, mas mesmo assim eles ganham todas as provas ali, as corridas de fundo. Aí surge quem? A economia de corrida como um outro fator, né, que ela foi esquecida por um tempo, aí volta, tem destaque, né, então hoje está sendo atribuído grande valor à economia de corrida, então parece que não é quem tem o maior VO2 máximo, mas aquele que é mais econômico, aquele que consegue realizar a tarefa em velocidades mais altas, consumindo menos oxigênio, né, ou para a mesma intensidade consumir menos oxigênio. O que interferiria sobre a economia de corrida? A contribuição anaeróbia e fatores neuromusculares. Daí surgiu também uma das linhas que eu trabalho. Então, por exemplo, se a gente faz o treinamento de força ou um treinamento pliométrico com esses atletas, eu consigo melhorar esses fatores neuromusculares e aí eu melhoro a economia de corrida e parece que eu vou melhorar o desempenho também deles. Só que aí surge também um outro fator que necessariamente não é só essa parte fisiológica, mas como que esse atleta ele ajusta a intensidade do esforço durante uma prova, né, que é o que tem sido chamado de estratégia de prova, né, que é a melhor maneira como esse atleta vai adequar essas variáveis fisiológicas, esse estresse fisiológico, para terminar a prova no melhor tempo possível, atingir o seu objetivo sem uma fadiga prévia. E ela tem sido considerada aí um fator decisivo, né, para o sucesso desses atletas. Então aí já a gente começa lá em 2012, publicou um trabalho, qual seria a estratégia de prova utilizada pelos atletas, né, como ocorrem esses ajustes da estratégia de prova e quais as principais estratégias utilizadas. Então a gente identifica ali algumas estratégias como que esses indivíduos controlam a velocidade ao longo. Tem aquele cara que faz o que? Um pacing mais constante, ele vai manter a intensidade muito próxima durante a corrida inteira, durante a prova inteira. Tem aqueles que saem mais rápido, vão caindo ao longo da prova. Tem aqueles que saem mais lento, vão aumentando ao longo da prova. E tem as estratégias variáveis, né, que seriam a estratégia em U, em J ou em J invertido. Então, cara, a prova é caracterizada por um início rápido e um final rápido novamente. Né? Independente da estratégia, a gente pode ver que o final ele é sempre rápido. Então eu sempre vou dar aquele sprint final. Depois eu até vou falar para vocês, vou mostrar o último estudo que a gente fez, que necessariamente ele não acontece. Vai depender muito de como que esse atleta está ali em relação ao objetivo proposto, ele vai realizar esse sprint ou não. Mas classicamente acontece isso no final, ele dá aquela acelerada para melhorar o tempo. Que é o sprint final. Um estudo clássico do Tucker,
que ele mostra quais estratégias utilizadas em diferentes tipos de prova. Então, aí, quando eu falo em provas mais curtas ali de 800 metros, a primeira volta é sempre mais rápida que a segunda, até porque não dá muito tempo de montar alguma estratégia, nada. Ele tem que fazer na melhor velocidade que ele pode fazer. Se ele não tem tempo, se ele sair mais devagar, dificilmente ele vai conseguir recuperar num segundo momento. Então, a segunda volta acaba sendo mais lenta, até porque ele já começa a ficar um pouco mais cansado. Mas aí, quando eu começo a aumentar a distância, já começa a ter essa modulação das provas variáveis, né? Onde eu tenho o início mais rápido e o final e o sprint final. O início mais rápido e o sprint final. E até aqui na maratona, né? Não, 10 milhas, 10 quilômetros, desculpa. O início mais rápido e o sprint final. Então ele sempre faz esse ajuste do início rápido e o sprint. E provas mais longas. Então a gente pegou aqui numa ultramaratona, 100 quilômetros. Como é que acontece? Né? E aí o gráfico está aqui representado não pela velocidade, mas pelo percentual da velocidade média da prova durante 100 quilômetros, na última ultramaratona. Então normalmente a primeira parte da prova ali, ele faz em velocidades percentualmente mais altas do que a média, e isso vai caindo ao longo da prova. Só que aqui na ultramaratona é difícil a gente ver um sprint final no final de 100 quilômetros. Né? Falei de corrida e no ciclismo, como é que acontece? Né? No ciclismo, parece, por exemplo, em provas de estrada, esse início rápido ele não é tão característico. Então ele faz uma prova mais padrão, mais dentro do even pacing, né? Que ele vai manter o controle da intensidade ao longo da prova inteira. No mountain bike, já até pela característica da modalidade, a gente vê um início bem rápido. Né? Então esse é um estudo que a gente está finalizando agora. A gente analisou o circuito mundial de mountain bike, as provas de 2015. Então foram 802 atletas, né, analisados, não 802 atletas, mas 802 provas analisadas durante o circuito de 2015 de mountain bike. Aqui é a elite masculina, elite feminina, categoria sub-23 masculina, sub-23 feminina. Então a gente vê que a gente tem esse início rápido, ele sai bem rápido, depois ele vai caindo, e aí depende do nível de desempenho do atleta. Então atletas de elite masculina aumentam a velocidade no final. Então aqui eu tenho o alta performance, o performance intermediário e o baixa performance. O baixa performance não tem, até aqui ele vai vindo bem. Ó. Quando ele chega aqui ele não tem o quê? Aquela capacidade de aumentar a velocidade no final, que nem teria o alto performance e o baixo performance. Aí isso pode ser um fator que diferencia ali o desempenho do mountain bike. Então aqui quando eu vejo a categoria, o sub-23 ali, o comportamento também é bem parecido. Certo? Por que ele faz isso? Por que ele tem esse aumento? Ele precisa sair rápido no começo. Alguém já fez mountain bike? Já assistiu a prova de mountain bike? A prova de mountain bike, eles saem, né, todo mundo junto. Eu tenho aqueles 10 primeiros atletas, tem uma vantagenzinha sobre o outro, mas eles têm que sair muito rápido até para se posicionar no pelotão, porque logo depois eu começo um circuito, um single track, uma subida, o circuito ele estreita, e se eu não me posicionar bem no pelotão, eu não consigo depois fazer ultrapassagem. Não é direito? A minha chance de fazer ultrapassagem diminui quanto mais para trás eu estou no pelotão. E essa estratégia que eles fazem, ela pode ser alterada, né? Como a estratégia é controlada e eu consigo alterar isso, é um processo que dá para ser treinado, eu posso interferir diretamente na estratégia, eu tenho que interferir em outras variáveis. Essa foi a primeira dúvida que a gente teve e a gente começou a verificar isso. Então, aí, com base no estudo do Adriano e do Rômulo, né, eles analisaram a estratégia de prova em corridas de 10 quilômetros, dividiram esses atletas em grupo de alto desempenho e baixo desempenho, e eles viram que o grupo de alto desempenho fazia o início rápido. O grupo de baixo desempenho era um pouquinho mais conservador nesse início. Os dois tinham o sprint final. O que determinava ali essa velocidade até 8% mais alta do que a média no início da prova? Estava relacionado a fatores fisiológicos, como a economia de corrida e o pico de velocidade. Então eles sugeriram nesse trabalho que o atleta mais econômico, ele sairia em velocidades mais altas, né, até porque ele seria capaz de não entrar numa possível fadiga prévia aqui no meio. Conseguiria manter a velocidade mais alta, recuperando ao longo da prova, até por ser mais econômico. Depois o mesmo grupo, né, o Rômulo em 2013, identificou quais seriam as variáveis que vão interferir sobre
a estratégia de prova. O que vai controlar isso? Como que vai determinar? E aí ele viu que no início da prova, 72% da velocidade ali no início da prova, ela está relacionada à percepção subjetiva de esforço, como o atleta está se sentindo naquele momento. Então chega na prova, ele está descansado, está extremamente motivado, isso determinaria se ele vai sair rápido ou não nessa. E aí as variáveis fisiológicas, que o pico de velocidade, o VO2, e aqui ele colocou um RM também, a força, determinariam a velocidade no meio da prova, o quanto que ele vai conseguir manter no meio da prova, e o pico de velocidade na esteira num teste máximo é o principal responsável pelo sprint final ali. O cara consegue num teste máximo atingir mais velocidades, teoricamente vai fazer esse sprint final melhor, no final da prova. Aí veio a ideia do meu doutorado, né? Então, beleza. Então, essa estratégia ela pode ser modulada. O que eu vou fazer, então? Rômulo já mostrou que a economia, o atleta que é mais econômico, ele consegue sair mais rápido. Né? Pico de velocidade, VO2 máximo, estão relacionados ao meio e no final. Então, vamos melhorar essas variáveis e ver como que a estratégia é modulada se eu melhoro as variáveis fisiológicas. Então, vamos treinar esse cara, melhorar a economia e vamos ver se ele muda a estratégia de prova dele. Essa foi a lógica. Né? É um trabalho também que está sendo finalizado. O doutorado já foi um tempo, mas o artigo ainda está sendo finalizado. Então, aqui eu tenho a velocidade de prova. Aqui é para ver a reprodutibilidade, então a gente viu a reprodutibilidade do pacing. Então eu tenho duas provas, ele corria os 10 km sozinho numa pista de 400 metros. Aqui duas diferentes provas, a gente vê que o pacing realmente ele é bastante reprodutível. Né? Eu tenho um início rápido, vai caindo a velocidade, ele mantém aqui para o final, no final ele dá o sprint, em duas provas diferentes. Então normalmente ele costuma realmente fazer isso, quando ele está numa prova de contrarrelógio, característica do desempenho dos atletas. Preciso melhorar a economia de corrida. Como que eu melhoro a economia de corrida de um corredor? Ou treino força máxima, ou trabalho potência, muito característico envolvendo exercícios pliométricos. Então a gente fez uma revisão de literatura ali. Força máxima também, 4, 5 repetições máximas. Também tem sido mostrado que melhora a economia. Aquele meio termo, né, entre a força e potência, aquele treino de academia normal ali, 3 de 10, 4 de 8, 3 de 15, ele ajuda, parece como um preventivo para lesão, fortalecimento muscular, mas diretamente influenciando sobre o desempenho. Se eu estou falando em caras que correm já, né, parece que pouco. Então, aí para melhorar eu teria que fazer o quê? Priorizar esses treinamentos que, que envolvem mais essa parte neuromuscular, que seria ou a força máxima ou a pliometria. Aí a gente fez um levantamento do que tinha na época ali, dos resultados, percentual de melhora, porque eu precisava melhorar a economia, né? Se eu treinasse o cara e ele não melhorasse a economia, eu não tinha tese. Então a gente fez um levantamento entre força máxima e pliometria e escolhemos a pliometria porque os resultados eles são melhores. Né? A gente considerou que o aumento da economia ele é maior quando eu envolvo exercício pliométrico. E aí eles realizaram 8 semanas de treinamento pliométrico e aumentando o número de contatos com o solo. Então, eles saltavam de 60, começou com 60 contatos até 180 contatos. Teve uma intensificação até a sexta semana, né? 180 contatos na sexta semana. Depois a gente reduziu nas últimas 2 semanas pela metade o número de contatos com o solo. E a complexidade do movimento também foi aumentando. Então, ele realizava primeiro exercícios mais simples, né? De salto. Depois ele ia pondo salto com deslocamento, salto com pé só, salto com obstáculo, salto sobre o caixote. Então, esses foram os exercícios utilizados. O modelo das fotos não é muito bom, mas eu tinha na hora. O que aconteceu com a economia? Melhorou a economia no grupo pliométrico para 10 km por hora e para 12 km por hora. Então, legal, conseguimos melhorar a economia depois de 8 semanas de treinamento. E agora vamos ver se essa melhora da economia melhorou ou alterou a estratégia de prova. Grupo controle, olha lá, fez igualzinho para e pós, e o grupo treinado fez igualzinho para e pós. Os caras melhoraram o desempenho em 1,4% de média, o que é pouco para uma prova de 10 km, mas pensando que foram 8 semanas só alterando pliometria, não alterei nada no treino dele, a gente só monitorou, mandou ele fazer a mesma coisa, até que dá para ser utilizado. Mas a estratégia, o padrão de estratégia ficou igual. O que pode explicar essa melhora aqui de 1,4 que a gente der uma forçada ali consegue tentar achar uma diferença?
na segunda metade de prova. Então a gente dividiu a prova aqui em primeiro quilômetro, primeira metade até o quinto quilômetro, segunda metade do quinto ao nono e última parte da prova, o 10º quilômetro. Quando eu pego do quinto ao nono, as velocidades são um pouquinho melhores. Então parece que quando eu melhoro a economia, isso vai influenciar sobre a velocidade do atleta, que fica um pouquinho mais alta na segunda metade de prova. Mas sozinho, se eu deixar ele sozinho, ele não vai mudar esse padrão dele. Ele fez exatamente o mesmo padrão, o mesmo início rápido. Eu esperava que ele tivesse um início rápido aqui, ou velocidade realmente maior no meio, e não foi o que aconteceu. Então tem outros fatores envolvidos, certo? Não é só melhorar a economia de corrida, pico de velocidade na esteira, eles também melhoraram o pico de velocidade na esteira. Isso não vai influenciar sobre a estratégia. Quais seriam esses outros fatores envolvidos? Então vamos lá ver como que a percepção subjetiva de esforço e o risco de fadiga prematura influenciariam sobre o controle da estratégia de prova. Então a gente usou um modelo, na época estava um sucesso, agora esse modelo já é bastante questionável, a gente mesmo já começou a questionar esse modelo, mas o modelo então era o quê? Era um modelo com base na percepção subjetiva do esforço. Então como é que funciona? O atleta ele tem uma experiência prévia e ele precisa saber qual que é o final da prova. Então se eu sei qual que é o final da prova, quanto que falta para eu terminar a prova, eu consigo ajustar minha estratégia perfeitamente. Quando eu tiro essa variável, eu não sei onde que é o final, eu não sei como termina a prova, eu não consigo ajustar direito a estratégia. Normalmente eu faço uma estratégia conservadora, porque eu não sei quando que vai terminar. Agora, se eu sei uma prova de 5 km, 10 km, eu sei exatamente quando ela vai terminar, né, então eu uso esse modelo para tentar controlar a estratégia. O que eu tenho? Uma percepção subjetiva esperada, tipo uma percepção subjetiva padrão, de acordo com experiência e distância que falta para eu terminar a prova. Então eu sei, pela minha experiência, sei lá, quando eu estou no 6º quilômetro, uma prova de 10 quilômetros, minha percepção, eu tenho que estar um pouco cansado. A percepção tem que estar em 13, 14. Se eu estiver muito cansado, eu não vou conseguir terminar a prova. Ou vou ter que cair muito o meu rendimento. Se estiver muito fácil, eu não estou rendendo aquilo que eu poderia render. Então eu vou comparando a minha percepção de esforço momentânea, o que eu estou sentindo naquele momento, com o que eu deveria estar sentindo para aquele momento. Certo? Isso não é algo que acontece assim tão fácil, né? Quem corre, você fica comparando, eu deveria estar 13, agora eu estou 11, agora eu preciso aumentar 12. Não fica, né? Não é algo que acontece assim tão claramente, conscientemente, mas a gente faria, né, esse balanço. Você faz, só que você não pega a percepção, mas você fala, estou muito cansado, eu estou no 6º quilômetro, né, ou passei o 6º muito alto, passei o 6º muito baixo. Aí você vai ajustando, mais ou menos pela percepção subjetiva de esforço. Como a percepção subjetiva de esforço é gerada, aí é um outro ponto de bastante polêmica. Já ouviram falar do modelo do governador central? Do Noack? Do Tucker, do Gibson? Eles defendem o quê? Que a percepção subjetiva de esforço ela é gerada por feedback aferente. Então todo o meu sistema manda informações para o meu sistema nervoso central, ele identifica como que eu estou e gera uma percepção de esforço. Isso pode ser um estresse neuromuscular, cardiorrespiratório, metabólico, tudo isso de alguma maneira vai influenciar o aumento da temperatura corporal, vai influenciar a percepção de esforço, e para evitar um possível catástrofe fisiológica, eu reduzo a velocidade, eu diminuo meu drive neural, querendo ou não, para evitar que meu organismo entre em colapso, entre em estresse. Essa é a teoria dele. O Marcora, pesquisador italiano que trabalha na Inglaterra, briga diretamente, eles brigam mesmo, né? Quem tem Twitter quiser acompanhar os dois, eles brigam mesmo, um xinga o outro de gordo, comedor de pizza, é nesse nível a briga deles no Twitter, o Renato acompanha, né, Renato? Chega a ser ridículo, mas eles brigam mesmo. E porque ele fala que a percepção subjetiva de esforço ela não é gerada por influência de feedback aferente, mas ela é gerada por vias acessórias do sistema nervoso central. Então eu tenho a parte motora, que está mandando o quê? O drive neural para contrair o meu músculo, para aumentar minha frequência cardíaca, para ajustar a intensidade. Quando eu aumento esse drive, automaticamente eu mando por vias acessórias informações também que aumentariam a minha percepção de cansaço. Não seria fadiga central, mas seria... Eu não preciso estar em fadiga central, mas eu automaticamente, ao mesmo tempo que eu aumento, eu preciso aumentar o recrutamento para as fibras musculares, porque eu começo a cansar,
essa descarga elétrica seria enviada por essas vias acessórias para uma determinada região do meu cérebro que geraria a percepção de esforço. Eu perceberia que eu estou ficando cansado, que eu estou fazendo mais esforço, não por uma informação aferente, mas por um feed forward direto. Entendeu? Seria um mecanismo contrário. Enquanto um fala que o corpo manda o sinal, o outro fala que o próprio cérebro manda o sinal e controla a percepção subjetiva de esforço. Eles ficam nessa briga sobre o que é a percepção de esforço. Para mim, pouco interessa de onde vem a percepção subjetiva de esforço, me interessa como eu uso a percepção de esforço para melhorar o desempenho do meu atleta. Aí a gente fez o quê? Pegou, então, esses caras, primeira parte ali, a gente pegou os caras, 10 km, corredores de 10 km, fez uma prova lá sozinho, depois pegou a velocidade inicial de prova do primeiro quilômetro, colocou 6% acima. Então eu ia lá com a bicicleta, pedalando, 6%, o cara tinha correndo atrás de mim. A hora que dava o primeiro quilômetro, eu saía e ele continuava tocando a prova, sempre tendo que fazer o melhor resultado possível. O que a gente observou aqui? Que metade da amostra melhorou o desempenho. Essa metade aqui, ó. Então essa aqui em preto é o sozinho, e esse aqui em cinza é quando estou pedalando junto com ele no primeiro quilômetro. O primeiro quilômetro dele foi 6% mais rápido, depois ele despenca a velocidade, era mais lento, mais fácil para ele, e isso não altera tanto a estratégia de prova dele. Depois ele autoajusta ali e segue naquela percepção template que ele tinha. Enquanto o outro percebe aquilo muito alto e não consegue ajustar. Ajusta a velocidade dele para baixo para manter aquele cansaço dele. Então, necessariamente, não só fisiológico, mas a maneira como o indivíduo percebe o esforço parece que é importante. Isso ganha força nesse vídeo. Vocês já viram o Lopes Lamong correndo? O vídeo do Lopes Lamong? O cara que tem problemas de matemática. Eu poderia fazer isso também. Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Não vai, né? Você quer seletiva para os Jogos Olímpicos? Lembra agora que ano? 5.000. Esse aqui é o Lopes Lamont, dando a vida dele na seletiva dos 5.000 Jogos Olímpicos. Tem som, né? Hã? Deixa, não precisa. É que o narrador fica gritando, tá? Dá uma emoção pro negócio. Então, olha lá. Aí que ele começa. No final da prova, o que o atleta faz? Acelera, dá o sprint. E é o que ele faz. Ó. Ele dá o sprint no final da prova. Final dos 5.000, última volta, o bichão acelera. Olha lá, começa a abrir. Ó, sprint final. Estourando. Não precisa não, Renato. Os caras não vão ver ele chegando, ó, que a caixa acústica está na frente. Olha lá, ó. Só que o que acontece que tampou ali? Dá um ok aí, Renato, por favor. Não era o final da prova. O cara conseguiu, numa seletiva para os Jogos Olímpicos, errar a contagem. Faltava uma volta ainda. Faltava uma volta. Aí, puta, mas no final da prova ele dá o sprint, ele chegou na fadiga. Ele depletou os estoques de glicogênio dele, parte neuromuscular, termorregulação. Não, senão ele não faria isso de novo. Ele deu outro sprint para o mesmo tempo da volta anterior. Ele meteu 2 sprints. Mas a percepção dele estava alta ou baixa depois do sprint? Alta. Você acha que ele chegou naquele primeiro sprint com a percepção de 13? A percepção dele estava em 20. Aí ele deu outro em cima de uma percepção de 20. Então não é a parte fisiológica. O cara não termina uma prova degradado fisiologicamente, que ele não pode fazer uma outra volta. E a percepção subjetiva de esforço também não vai comandar, né, o que vai impedir ele fazer de uma outra volta. Ele deu 2 tiros de 400 metros. Né? E aí um negócio legal é o quê? Ninguém reage, né? Os caras de trás não reagem para pegar o cara. Por quê? Quando ele vê um maluco fazendo algo que é totalmente inesperado para aquilo,
acaba com o cara, ele não sabe qual a reação que ele vai ter. Ele fala, tá, o que esse cara tá pensando? Eu vou sair atrás? Eu não vou sair? Né? Eu nunca fiz isso na minha vida, não sei se o cara tá treinando isso ou não. Vou quebrar, por quê? Porque o cara desde pequeno ali, ele só dá o tiro nos últimos 200, 300 metros. Antes disso, se ele der o tiro, ele quebra. Mas isso aqui não é verdade. Não, ele deu o sprint uma volta antes. Não é que todo mundo deu uma volta a mais. Ele errou a conta, não sei como, né? Porque tem tudo, né? O que é? Fez isso? Ganhou, deu certo, igual o Lobson, não? Deu certo igual o dele? Poxa, vamos tentar pensado depois, psicologicamente. Então, o que a gente identifica com isso? Que ele é um sistema, parece que é um sistema mais complexo, né? Então, tem uma série de fatores envolvidos aí. PSE, usar só PSE, seria uma simplificação demasiada do sistema. Quando a gente pega a fadiga e seus modelos teóricos para explicar a fadiga, então o cara para o exercício por quê? Porque ele chegou à depressão nos estoques de glicogênio. Parece que não. Nós já tem, não só pelo Lopes-Lamong, mas tem uma série de exercícios, de estudos já mostrando que não. Depois que o cara termina um teste máximo ou uma corrida máxima, ele consegue fazer outra, uma velocidade acima ainda daquilo que ele tinha feito antes. Neuromuscular também parece que não. Termorregulatório, ele diminui a intensidade porque ele estava com calor demais e isso afetou? Afeta, a gente sabe que afeta o desempenho, mas não é o que vai determinar ali. Modelo biomecânico, modelo cardiovascular ou anaeróbio, aí a gente entra nesses modelos complexos, né, que envolve a psicologia e outras sugestões. Então aí eu trago de novo o modelo do Marcora, não que sou tão a favor do modelo do Marcora, mas ele traz uma informação muito interessante que é essa motivação potencial. A motivação potencial já fez a gente começar a pensar no que poderia influenciar isso. Então, além da PSE, a distância, a duração total, tem a motivação. Né? O que seria a motivação potencial para o Lopes-Lamong fazer uma segunda volta ali? Né? O cara está indo para as Olimpíadas. É algo que pode mudar a vida dele, pode mudar patrocínio, pode mudar uma série de coisas. Tem uma motivação, né, inserida ali muito grande em querer fazer aquilo. Então aí a gente entra num processo então que esse controle do ajuste ele não parte só de variáveis simples nesse modelo complexo de tomada de decisão. Então o atleta ele tem que tomar decisões ao longo da prova. Então aí quem quiser ler tem o paper aqui do Andrew, a aplicação da teoria da tomada de decisão para esportes, e um outro que a gente produziu que é a influência do comportamento de rebanho, né, o comportamento coletivo em competições de endurance. Então como que ele faz? Às vezes a decisão mais fácil é seguir quem está atrás, é um comportamento de rebanho, claramente. Então aqui mostra como que influencia a tomada de decisão. Então quando eu tomo uma decisão, essa decisão ela pode ser racional, né, ou heurística. Então o que seria uma decisão racional? Então o atleta lá, você está lá correndo, aí você vai pensar, qual o meu tempo parcial? Qual a distância que falta? Como é que está o clima? Está quente, está frio, vou conseguir manter ou não? Informações fisiológicas periféricas, estou cansado, estou começando a sentir dor, alguma coisa assim. Posicionamento no pelotão, estou encaixotado, preciso sair daqui, meu adversário principal está na frente, está atrás de mim. Isso seria uma decisão racional. Isso dificilmente acontece numa prova de endurance. Né? Por que isso dificilmente acontece? Até porque isso gasta energia. Todo esse pensamento ele gasta energia. Ele vai causar até uma fadiga central no indivíduo ali. Se ele ficar pensando, o clima aumentou, está com vento contra, não está? Então você faz o quê? Você faz, na maioria das vezes, uma tomada de decisão heurística. O que seria a tomada de decisão heurística? Eu fecho tudo isso em variáveis mais simples. Uma variável, talvez aquela que é mais importante para mim, apago todo o resto do conhecimento que eu tenho sobre aquilo, uso só uma que facilitaria esse processo de tomar decisão, e às vezes o processo de tomar decisão pode ser o quê? O comportamento do meu adversário do lado. Então pode ser minha parcial, pode ser o calor, pode ser o cara que eu quero ganhar, ou pode ser o cara do lado. Quem corre, participa de corrida?
Quantas vezes você está correndo, aí passa o cara do teu lado, você faz o quê? Acompanha. Querendo ou não, você acompanha, você cola do cara, né? Se eu tô correndo, passa ainda o cara barrigudinho do meu lado, eu fico morto, velho. Na mountain bike, outro dia eu fazendo mountain bike, subindo uma prova ali, o cara passou um tiozinho com uma bike zoada, a milhão pelo meu lado, assim. Eu falei, eu vou atrás, né? Saí atrás dele. Lógico que aconteceu o quê? Quebrei no final da subida e o tiozinho foi embora. Eu tive que achar outro tiozinho para marcar meu ritmo, porque ele não dava para acompanhar. Então eu tenho esse processo todo de tomar a decisão e a gente precisa estudar isso. Como que eu faço isso? Né? É complicado. Como que eu vou entender o processo de tomar a decisão? Simplificando esse estudo da tomada de decisão, parece que tem uma relação aqui que é bem clara, que é o risco e a recompensa. Eu estou numa prova, estou participando da prova, estou tendo um risco nisso. Fatores fisiológicos, dor, calor, vento, é o meu risco. Minha recompensa. Estou fazendo um teste para o estudo do Renato. Puta, estudo do Renato. Eu vou me matar no estudo do Renato. Está começando a doer minha perna, posso ter uma lesão, vou atrapalhar 2 meses de treino, eu vou correr rápido para o estudo do Renato? Eu não vou. Eu estou na minha prova-alvo. Né? Se eu ganhar aquela prova, sei lá, eu vou para uma outra, consigo uma classificação. Ou eu quero um pódio para meter minha foto no Instagram, conseguir mais seguidores. Hoje acontece muito isso. A recompensa é alta. Essa recompensa necessariamente não precisa ser financeira, ela pode ser financeira. Pô, você ganhar a corrida, você vai ganhar uma grana. Beleza, mas a gente viu que necessariamente não precisa ser financeira. Às vezes uma recompensa social, ela é muito mais importante do que a recompensa financeira. E aí eu avalio o tempo inteiro. Qual o risco e qual a recompensa? Qual o risco e a recompensa? Se o risco for mais alto do que a recompensa, eu diminuo a intensidade do esforço. Se a recompensa for mais alta que o risco, eu aumento a intensidade do esforço, mesmo estando cansado, com alteração metabólica, alteração ventilatória. É o quanto falta. Por exemplo, quando é uma prova de 10, faltam 2 km. Então, faltam 2 km, eu estou cansado. Faltam 2 km, mas eu estou muito cansado. Puta, o que eu vou ganhar com isso? Nada. Segura os 2 km. Vou pegar o cara que está na minha frente. Eu me mato esses 2 quilômetros. Mas qual o seu tempo na meia hoje? 2h40. Aí vamos lá, você está correndo, faltam 2 quilômetros. Você percebeu que se você fizer os últimos 2 quilômetros ali, um pacing, você está cansada, mas você vai conseguir fazer em 2h39. O que você faz? Se mata. Agora, se você perceber que, mesmo se você fizer seu melhor pacing ali, você vai fazer para 2h42, o que você faz? Você dá uma segurada. Você não se mata. Então, essa relação de risco-recompensa, ela influencia diretamente sobre isso. A experiência é muito importante nisso. Se você colocar um cara que nunca correu uma determinada prova a primeira vez, ele se perde, ele não consegue fazer. Então ele precisa de uma familiarização com a distância, uma familiarização com a pista, com o circuito. Como que a gente avalia isso? Uma das estratégias é usar uma outra variável que seria o quê? Percepções afetivas. Imagina eu no laboratório, fazendo coleta com o Renato, com o Valmor, com o Carlos, o quanto eu sofri bullying porque eu estudava percepções afetivas. Os caras vêm, lá vem o homem do abraço, aí abraçar todo mundo, né? Então não é que a gente abraça os corredores, faz carinho neles. A percepção afetiva seria o quê? A relação de prazer ou desprazer durante o exercício. Se eu estou sentindo prazer ou desprazer por fazer aquela atividade. Então ela tem sido sugerida até como um fator tão importante, ou até mais que a percepção subjetiva do esforço, nesse ajuste do controle da intensidade. Então se eu estou correndo, estou cansado, mas eu estou percebendo que eu vou conseguir atingir o objetivo proposto, a recompensa ali, como é que está meu prazer? Alto. Puta, da hora, vou bater.
Se eu estou correndo, nem estou tão cansado, mas aconteceu alguma coisa que eu já percebi que eu não vou conseguir atingir o objetivo proposto, como é que está meu prazer? Baixo. E eu reduzo a velocidade. Normalmente, se eu estou fazendo uma prova, normalmente assim, a PSA e o afeto, eles estão diretamente relacionados. A PSA e o prazer estão diretamente relacionados. Então eu tenho uma zona de baixa intensidade, onde normalmente eu não sinto muito prazer durante o exercício. Eu tenho uma zona ali entre os limiares, que o meu prazer vai aumentando. E quando ele fica muito intenso, o meu prazer cai. Então, conforme a PSE vai aumentando, o meu prazer durante o exercício, né, na verdade, o meu desprazer durante o exercício vai aumentando também. Meu prazer vai caindo. Aquilo vai ficando ruim, sentindo desconforto respiratório, termodinâmico. Aí o prazer vai diminuindo. Quando que esse prazer é dissociado da percepção de esforço? Quando eu tenho o fator recompensa associado. Se eu percebo que eu vou atingir o objetivo proposto, eu tenho uma dissociação do PSE e do prazer, e aí mesmo uma PSE alta, meu prazer está alto e eu consigo manter a intensidade de esforço mais alta. Então aqui é um estudo lá do Andrew de novo, com o prazer, então ele acompanhou uma série de ciclistas. Não lembro agora qual que era a distância da prova, acho que eram 10 km a prova, né? Está escrito aqui, ó, 20 km, só ler o slide. Aqui o melhor desempenho deles e o pior desempenho deles. Tá? Então ele fazia esse teste várias vezes, no dia que ele fez o melhor desempenho, no dia que ele fez o pior desempenho. Como é que se comportou a percepção subjetiva de esforço? Igual nos 2 dias. Como é que se comportou a escala de prazer nesses dias? Aqui é um prazer positivo, né? Foi mais alto no dia que ele fez melhor desempenho, e o prazer negativo foi mais alto no dia que ele fez o pior desempenho. Certo? Por que isso acontece? Porque ele sabia que estava fazendo o pior desempenho, é o segredo de Tostines, né? Ele sabia que estava fazendo o pior desempenho e o prazer diminuiu, ou o prazer diminuiu e ele fez o pior desempenho. Aí ele viu o quê? A confiança em atingir o objetivo proposto. No dia em que ele melhorou o desempenho, ele estava mais confiante em atingir o objetivo do que no outro dia. Então o prazer foi mais alto e o desempenho dele foi maior. Aí a gente fez o quê? Pegou os caras, vamos ver como que o afeto interfere numa corrida então. 15 corredores fizeram a prova de contrarrelógio sozinho na pista. 400 metros. E depois a gente pegou todo mundo, juntou todo mundo num dia. Eles não se conheciam e botou todo mundo para fazer uma prova. Aí um contra o outro. Uma prova real, de 10 quilômetros. Desempenhos totalmente diferentes entre esses indivíduos, que eles não sabiam quem corria mais, quem corria menos. Desempenho totalmente diferente, botou todo mundo junto lá para ver o que dava. Para cada corredor tinha um avaliador ali, tinha mais avaliador do que corredor correndo, né? Então os caras ficavam ali na beira da pista, com uma tabelinha de afeto e uma de percepção. Juntei todo mundo que tem um laboratório lá na época, para todo mundo me ajudar nessa coleta. Olha lá, a estratégia de prova aqui, ó. Velocidade média, em preto no dia do time trial, em cinza no dia da competição dos 10 quilômetros. O desempenho nos 10 quilômetros, apesar da estratégia não mudar, o desempenho foi melhor quando ele fez contra adversários. Então, quando eu coloco um adversário ali, o cara melhorou o desempenho se eu comparo ele sozinho. Percepção subjetiva de esforço foi exatamente igual nos 2 dias. Correndo sozinho ou correndo contra o adversário, a percepção teve o mesmo comportamento. O que aconteceu com o prazer? Prazer cinza aqui, ó. Prova contra adversário e prova sozinho. Quando eu coloco a prova sozinho, o prazer ele vai caindo conforme a percepção vai aumentando. Tem aquela relação, aquela inter-relação. Quando eu coloco um adversário aqui, quem entra? Motivação de ganhar do adversário. Então, meu prazer continua alto. O que ajudou muito a gente a conseguir justificar essa teoria? 3 caras desistiram. Pararam a prova no meio, em determinados pontos da corrida. Quando eles pararam a prova, por exemplo, aqui, ó, o atleta 1 que parou a prova. Quando ele parou a prova, no dia que ele parou a prova, ele estava com uma PSE de 16. Mesma distância, no dia que ele fez o time trial, contra relógio, ele estava com a PSE de 17. O atleta 2 parou a prova no dia do corrida sozinho, ele estava com a PSE de 14, para a mesma distância.
E esse aqui parou a prova quando ele estava com 8 e no dia ele estava com 7. Então a percepção de esforço estava igual. O que aconteceu com o prazer do cara? No dia contra o adversário, menos 5. No dia contra o relógio, 0, menos 2 e menos 2. Para o mesmo momento em que ele parou a prova. Então o que aconteceu? Ele não parou a prova porque ele estava com uma percepção de esforço muito alta. Ele parou a prova porque o prazer dele, na verdade, foi lá para baixo. Ele estava sentindo muito desprazer em fazer aquela corrida. E o porquê ele estava sentindo muito desprazer em fazer aquela corrida? Por exemplo, um exemplo que é bem legal. Tinha um cara lá todo mala, shortinho, camiseta agarrada, dilatador nasal. Tá. Ele fazia o 10 km para 33, 34. E aí tinha um cara na amostra, que tinha acabado de chegar da Bahia, humildão, você lembra do Marcos? Humildão, tá, ia lá correr com o que ele tinha ali de roupa, de tênis, só que ele fazia os 10 km para 30, né, 31. E a hora que começou ali a pegada, o que achou que ia ganhar essa corrida muito fácil, o que ele percebeu? Que ele não ia conseguir ganhar a corrida. Né? Então quem que foi? Foi esse cara que parou aqui, ó, com 8,7 já. Então meteu 2, 3 voltas ali de prova, ele já percebeu que ele não ia pegar o cara. Né? E ele não pegar o cara, aquilo era tão ruim para ele não ganhar, não ser o mais rápido naquele momento, que o prazer dele foi lá para baixo e ele parou a prova. O que é isso? Uma decisão errada ou uma decepção? Mas se eu tomo uma decisão errada, no caso ele ancorou a velocidade dele naquele comportamento de rebanho de um cara mais forte que ele. Uma decisão errada, aumentou minha percepção, gerou meu desprazer, gerou decepção. Se eu tenho decepção, eu paro a prova, mesmo não estando cansado. Para fechar, a gente está fazendo um estudo ali no Senac agora. Terminamos esse estudo, né, que é a influência de presença de adversários virtuais. Precisa melhorar esse título, está muito grande. Sobre a percepção subjetiva de esforço, percepções afetivas e a autoeficácia durante o ciclismo. Então o que a gente faz? A gente bota os caras, pegamos 13 ciclistas lá, colocamos para correr num circuito virtual, simulava um velódromo de 250 metros. Né? Então ele é um rolo que ele aumenta a intensidade, diminui, conforme pega a subida, aumenta, diminui, tá? Um rolinho da hora virtual. Num dia ele fez 2 provas sozinho, 250 metros. Então, ele foi familiarizado ao equipamento, familiarizado ao rolo, ele pedalava com a própria bicicleta dele. Depois ele voltou para o laboratório e fez 2 provas sozinho, contra-relógio, até para a gente ver o que? A reprodutibilidade desse contra-relógio. A gente viu que o contra-relógio, o padrão de estratégia dele é bem reprodutível. Escolhemos o melhor desempenho dele para comparar com o restante. Em cima desse melhor desempenho, a gente explicava para eles que eles iam fazer a corrida, iam fazer a prova contra eles, contra o banco de dados que a gente tinha. Então, a gente criava um adversário virtual que ele achava que estava competindo contra um outro adversário. Na verdade, ele estava competindo contra ele mesmo, ou 6% mais rápido do que o ritmo dele, ou 3% mais lento do que o ritmo dele. Certo? Então aqui, adversário rápido e adversário lento. Então aqui o que acontece? Quando eu coloco um adversário na prova, lembra do comportamento de rebanho? Qual que é a principal coisa que eu tenho? É seguir meu adversário. Isso acontece algumas vezes. Quando eu coloco um adversário na prova, eu aumento o quê? Motivação. Então quando eu tenho um adversário correndo junto, aí eu mudo a estratégia de prova. Minha estratégia de prova tem um início rápido, mais agressivo. Quando eu estou competindo com alguém, eu saio mais rápido do que o que eu estou competindo contra o relógio. Aí ele vem com um padrão aqui, ó, diminui no meio e vai para o final. Essa aqui é a prova de contra-relógio. Contra-relógio, no final, ele dá um sprint absurdo. Por quê? Porque ele precisa fazer o melhor desempenho. Quem é a referência dele? Ele é autorreferenciado. Eu preciso ganhar de mim mesmo, eu preciso fazer o melhor tempo. Então eu dou o sprint final. Nesses outros dois aqui, ó, quem eram a referência? Nesse aqui era o adversário mais lento, nesse era o adversário mais forte. Então, olha lá, o adversário mais lento, ele faz um sprint? Faz. Tão grande quanto o contra-relógio? Não. Por quê? Porque o cara é 3% mais fraco. Quando ele chegou no final da prova, ele tinha uma ameaça ainda. O cara não estava muito longe, mas ele não precisava se matar. Ele já tinha cumprido o objetivo dele. E esse aqui, quando chegou no final da prova, nem deu sprint. Por quê? Já era, né? Já perdi. Então aí eu tenho uma mudança da estratégia aqui no padrão. Olha o cara, quando ele percebe que ele perdeu, ó, a velocidade dele já cai e ele nem dá o sprint.
Ele está cansado, olha o que ele fez sozinho, olha o que ele fez com o adversário mais fraco. Ele está cansado, ele parou porque ele estava cansado, ele repetiu a mesma estratégia 2 vezes. Não, por que ele diminuiu a velocidade? Porque ele percebeu que ele não ia alcançar o objetivo. Vamos ver. Oi? Aí ele fez uma graça aqui, deu uma aumentada aqui, depois já era, parou. Nem chegou perto do que seria o máximo dele. Olha a autoeficácia dele. O que é a autoeficácia? A percepção de atingir o objetivo. Então a gente perguntava para ele, você vai atingir o objetivo? Ele tinha que responder de 1 a 5, como concordo totalmente ou discordo totalmente. Olha lá. Vai atingir o objetivo? Vou. Esses aqui ainda ficaram meio dúvida, porque o 3% estava na pegada, eles começaram a ficar cansados, o 3% estava atrás. E esse aqui, ó, putz, já era. Já tomou uma volta em cima aqui, ó. Vai atingir o objetivo? Não, não vou atingir o objetivo. A autoeficácia foi lá para baixo, velocidade caiu, ele nem fez o sprint. E a PSE? Igual. Nos 3. Percepção subjetiva de esforço parece que ela aumenta de acordo com a distância da prova. Eu ajusto a velocidade para aquela percepção de esforço, mas eu ajusto a percepção de esforço de acordo com a distância da prova. Por quê? Porque eu tenho que ficar cansado só no final. Não posso falar que eu estou com 20 no meio. Estou exausto nos 5 km numa prova de 10. Né? Tem alguma coisa errada. Então eu vou ajustando a velocidade, mas a PSE segue um padrão normal. Acabando. E o afeto? Olha lá, ó, percepções afetivas. Elas caíram em todas, mas a única que chegou a mostrar percepções desprazerosas mesmo foi qual? A do adversário rápido, que a autoconfiança estava baixa. Aqui dissociou, né, o afeto da PSE. Aqui eles estão bem associados. Aqui ela cai um pouco mais do que o aumento da PSE, quando ele percebe que ele não vai ganhar do adversário. Então a intensidade do esforço, como que eu controlo o esforço? Né? A gente viu que é muito mais do que a parte fisiológica. Eu preciso da parte fisiológica? Então eu vou parar de treinar força, parar de treinar a fisiologia com o cara, e vou ficar só fazendo trabalho de meditação, abraçar a árvore para conseguir a recompensa, né, o risco. Não. Se eu não tiver economia adequada, pico de potência, velocidade, parte neuromuscular, parte metabólica bem treinada, eu posso querer ganhar, mas eu não vou ganhar. Né? Eu quero muito fazer um Ironman, mas eu não tenho condições fisiológicas de fazer um Ironman. E classificar para Kona. Eu tenho, então, a PSE, que a PSE é modulada por quê? Fatores psicológicos, fatores fisiológicos, experiência e o risco e a recompensa. Eu tenho o quê? O afeto, que é influenciado por quem? Experiência prévia, risco, recompensa, fatores psicológicos, fatores fisiológicos. Então eu tenho uma interação ali entre o prazer que o cara quer o exercício, o quanto ele quer fazer o exercício, mais o que ele está sentindo durante o exercício. Enquanto a PSE fala o que ele está sentindo durante o exercício, o prazer me fala o que ele está sentindo durante o exercício. Estou cansado, mas está gostoso. Né? E isso a gente aplica esse modelo de prazer também para a saúde lá também, que é uma outra linha. Então só estendendo, o Renato falou que eu tenho 10 mil, dá para trazer isso aqui. A gente fez um treinamento funcional lá com um grupo de pessoas, a gente tem um grupo de treinamento funcional 2 vezes por semana. Então 30 pessoas. 2 vezes elas faziam o treino pela PSE de esforço. Aí o cara mantinha a frequência cardíaca próxima a 70% da frequência cardíaca máxima dele durante o treino funcional. 2 vezes eu falava, faz numa intensidade que te gera prazer. Certo? Não estou nem aí para a sua percepção. Faz numa intensidade que te gera prazer. A frequência cardíaca ficou também em 70% a 75% da frequência cardíaca máxima. Então, se eu falo para o cara, faz pela PSE, faz pela frequência cardíaca ou faz pelo prazer, eu vou manter sempre a mesma frequência cardíaca de treino. Só que o quê? O prazer vai ser muito maior quando ele faz pelo prazer. A PSE é menor, o prazer maior. Isso aumenta a aderência durante o exercício. Então, essa parte do prazer na intensidade do esforço não é só no desempenho. Parece que ela pode ser muito bem utilizada também para a saúde. Acabou de sair um artigo do Hassan, que é da Federal do Rio Grande do Norte, mostrando treinamento de força controlado pelo prazer. Ainda não li, ele me mandou ontem, vamos ler para ver o que ele fala. É até engraçado, né? Futuros estudos, qual a linha que a gente vai seguir agora? Por exemplo, estabelecer objetivos secundários. Então, o cara não melhora a velocidade se eu começo a estabelecer objetivos, se eu estou com a percepção que eu vou atingir meu objetivo. Então, eu faço o quê? A gente traça objetivos secundários ao longo da prova. Então, vou fazer os 10 mil, quanto tempo eu tenho que passar os 3? Quanto eu tenho que passar os 5? Quanto eu tenho que passar o 8? Eu vou traçando mini objetivos para que ele tenha sempre a impressão de que ele vai alcançar o objetivo, que ele está tendo um sucesso, o prazer dele aumenta e o desempenho dele aumenta. E outras estratégias para tirar
pensamentos ruins na minha cabeça. Começa a ficar cansado, eu começo a pensar o quê? Pô, por que eu tô aqui, mano? Podia estar em casa, eu tô aqui faz 2 horas, tô pedalando no sol. Por que eu faço isso? Né? Aí depois que você termina a prova, você fala, quero de novo, né? Mas durante a prova, você fala, meu, que putz. Por quê? Quando você começa a ficar cansado, você começa a ter pensamentos negativos, isso diminui o seu prazer. Tem algumas estratégias, tem uma estratégia que é o talk out loud, mas é meio estranho, né? Ficar correndo falando, vai, vamos lá, vai, você consegue. Né? Os caras vão te achar meio louco. E a outra que eu prefiro mais é o self-talk. Né? Então fala com você mesmo, não assusta o seu cara do lado, mas é mais ou menos isso. Vai, você pode, você não está aqui de manhã, você acordou cedo, você vai fazer isso. Se eu ficar pensando coisas boas, eu vou trazer coisas boas. Parece palestra de coaching, mas não é, juro que não é palestra de coaching. Tem uma pesquisadora da Inglaterra que ela estuda bastante isso, tem uma série de artigos publicados, a Holly Jones. Aqui essa design fica muito mais legal no Natal, mas como ficou muito bom no Natal, eu trouxe para vocês, mas já passou o Natal, preciso fazer um para Páscoa para trazer na próxima vez. Quando eu penso em desempenho, eu tenho que pensar em todas as variáveis fisiológicas em diferentes níveis. Então, vou treinar um atleta, tenho que pensar além de atividades mais micro até variáveis mais macros, mas eu não posso esquecer do Papai Noel, que está sendo descoberto ainda. Certo? Fatores associados a isso. Motivação, afeto, risco, recompensa, comportamento coletivo, prazer e desprazer durante a atividade. Quem quiser conhecer lá o laboratório, quiser visitar a gente, ajudar em pesquisa, ser cobaia, fazer coleta, manda um e-mail para mim, a gente pode conversar. Esse não é o meu laboratório, ainda não consegui uma roda dessa. É em São Paulo, é em Santo Amaro. E é isso aí, obrigado, gente, pela oportunidade de falar aqui para vocês. Obrigadão.